AMT, AMT. Como é que você dá um mole desse de aparecer num vídeo, numa festa em Cabo Frio, num momento ainda de pandemia, aglomeração, mas principalmente após uma vexaminosa derrota para o Remo lá em Belém do Pará, uma atuação sua e de todo o time patética, e aí você me dá esse mole? Mas não é só o MT que vacilou nos últimos tempos no Vasco, não. A gente lembra aqui o volante Michel também em outra aglomeração, o Juninho na praia comendo camarão com tranquilidade após uma derrota, fora aquela questão do Thales, também é grande aglomeração num culto religioso. E aí eu pergunto, será que o problema é apenas dos jogadores? Falta comando. E cadê o comando do Vasco para poder repreender de uma forma mais veemente? Acorda, vascaíno! Bom dia, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, no canal Ave Mais, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Você que está chegando aqui pela primeira vez, ainda não conhecia esse canal, me dá essa moral. Inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e sempre dar o like nesse vídeo e compartilhar. É copiar o link e jogar para todos os vascaínos que você conhece, porque aqui a gente traz muita informação, entretenimento e com certeza falando de Vasco com credibilidade e seriedade. E eu tô chegando aqui nessa segunda-feira, lembrando que o Vasco joga quarta-feira contra o Londrina em São Januário para finalizar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Precisa da vitória para tentar ali encostar entre os primeiros colocados. E hoje também tem decisão do Campeonato Brasileiro Sub-17, jogo às 8 da noite no Raulino de Oliveira, Vasco e Flamengo. O Vasco venceu o primeiro jogo por 3-1 e pode até perder por um gol de diferença e conquistar um título inédito para a história do clube. O jogo vai ser 8 horas, então 7h30 da noite, na nossa tradicional live de segunda-feira lá no canal Atenção Vascaínos, vamos ter uma espécie de pré-jogo para essa partida e logo que terminar o jogo, a gente volta com o pós-jogo da decisão do Campeonato Brasileiro Sub-17. E lembrando também que aqui no canal Atenção Vascaínos tem sempre informações no Ave Mais, lá no canal Atenção Vascaínos, uma programação semanal com muitos vídeos e com certeza com muito carinho e credibilidade para você. E eu tô chegando aqui nessa segunda-feira não só para falar sobre esses assuntos, mas também para falar um pouquinho do que aconteceu ontem à noite, um vídeo que circulou nas redes sociais do jovem MT em uma festa em Cabo Frio, no meio de uma aglomeração e muita gente reclamando, até porque o Vasco, no último jogo, jogando contra o Remo em Belém do Pará, teve uma atuação patética, uma derrota por 2-1, e o torcedor está fulo da vida, principalmente pela falta de atitude e também comprometimento de alguns jogadores no Vasco. E como eu falei na abertura desse Acorda Vascaíno, alguns jogadores do Vasco já se envolveram em alguns problemas em relação a isso. O volante Michel, experiente, o jovem MT é jovem, saiu da base agora, mas o Michel é experiente e também estava em aglomeração. Teve a questão do Juninho na praia após uma derrota, comendo camarão. Teve a situação do Thales num culto religioso, não só na sua casa, mas também numa situação numa igreja, no meio de uma pandemia. E aí eu fico perguntando, será que os erros são só desses jogadores? Será que não falta comando no Vasco? Eu, por exemplo, eu tinha um pai que era um cara muito bacana, que conversava muito comigo, mas olha, quando eu saía um pouquinho da rédea, ele vinha aqui, ó, e me puxava e me trazia pra linha. Eu acho que todas as pessoas precisam ter uma pessoa um pouco mais atrás para ter um pouco mais de responsabilidade, ter aquela questão, se você trabalha em uma situação, você tem a sua hierarquia e você tem que obedecer o que é a regra que o seu patrão, o seu chefe, ou até mesmo em casa, para você, na sua família, do seu pai, sua mãe, sua esposa, seja para quem for, você tem uma hierarquia, tem uma responsabilidade e você tem alguém que tem que comandar isso tudo. E o Vasco tem comando pelo menos no nome, pelo menos nos cargos, nas funções, mas olha, parece que nessas situações que estão acontecendo fora de campo, não parece que o Vasco tem comando não. Essa situação do MT, eu podia chegar aqui e dar uma porção de pancada no jovem jogador que está errado, erradíssimo. Não dá para passar a mão por cima da cabeça dele, não dá. A situação é muito complicada, ainda estamos no meio de uma pandemia e provavelmente o MT, pela sua idade, ainda nem foi vacinado para estar lá numa festa como essa. Não quero nem falar sobre isso não, porque ele está errado sim, assim como estava o Michel, assim como estava o Juninho e assim como estava também o Thales Magno. Mas aí, enfim, essa pergunta na minha cabeça. E o comando do Vasco? Ah, o MT agora ganhou 3 dias de suspensão, não vai nem enfrentar o Londrina. E aí? O que pesa nisso? Pesa no bolso dele? Vai pesar em alguma coisa a situação? Pelo contrário, o Vasco acabou de comprar o MT junto ao Volta Redonda.
Direção do Vasco, vocês precisam vir a público. Não é só uma nota oficial não que vai deixar o torcedor um pouco mais tranquilo. Essa culpa é de vocês, porque o MT está numa festa, ele está errado, com certeza, sem dúvida nenhuma. É mais um erro que acontece nesse elenco do Vasco, disputando uma Série B de Campeonato Brasileiro, estando na 9ª colocação, a pontos fora do G4, ainda entrou apenas uma vez e durante uma rodada, e mesmo assim não terminou entre os 4 primeiros colocados. A atuação do Vasco está muito complicada nessa competição, o Vasco tem muitos problemas para os jogadores estarem ali praticamente nem aí para o que está acontecendo, nem aí para o torcedor. Olha, eu vou te falar uma coisa que eu até publiquei no meu Twitter, o pessoal pode ir lá assistir, @Emerson_Rocha, que eu sou completamente contra a volta do torcedor para os estádios por conta dessa questão da pandemia. Mas olha, estou começando a achar que a volta do torcedor para o estádio pode ser a salvação para o Vasco, até porque esses jogadores precisam ter um pouco de cobrança, e se a cobrança não vem do comando, vai vir da arquibancada, e o torcedor cobra bastante. Inclusive, jovem Alexandre Pássaro, você que é o executivo de futebol do Vasco, você que contrata, vende, assina os contratos, e eu te pergunto o seguinte, cara, você ainda não conheceu a torcida do Vasco, você ainda não teve um estádio cheio com a torcida do Vasco pressionando e reclamando demais ali nas sociais, na arquibancada. Então, Alexandre Pássaro, abra o seu olho, porque já que a CBF e também a Prefeitura do Rio já começam a estudar possibilidades da volta do público ainda dentro dessa temporada, você vai ter noção do que é a torcida do Vasco. O torcedor do Vasco abraça muito o time quando o time quer ser abraçado. Ele apoia, é o 12º jogador, sem dúvida nenhuma, em várias temporadas foi assim. Se você parar para analisar, em 2018 o Vasco quase não caiu porque a sorte que a torcida do Vasco abraçou. Em 2019 a mesma coisa, com Vanderlei Luxemburgo, deu aquela arrancada ali para tentar sair das últimas posições, ou seja, o torcedor quando vai ajudar, ajuda e ajuda bastante. Mas olha, quando o torcedor do Vasco quer cobrar e vai cobrar, com certeza você vai saber o que é a torcida do Vasco. É uma das maiores torcidas do país e olha, é um torcedor apaixonado pelo clube. Não faz isso não, cara. Vem a público e olha, coloca as situações do que está acontecendo. Já estamos quase fechando a janela de transferência e o Vasco até agora não contratou. Então tá na hora do torcedor do Vasco ser recompensado pela força que mantém esse clube gigante do jeito que ele é. Então, Alexandre Pássaro, toma cuidado, porque a torcida do Vasco sabe cobrar e cobra bastante. E quando o torcedor voltar ao estádio, eu tenho certeza que as cobranças serão muito bem feitas. Então, você vai conhecer o que é a força da torcida do Vasco. Olha só, mais uma vez, o MT está erradíssimo, mas como eu disse, não é só um caso isolado, foram várias situações. Então, por isso que eu estou dizendo aqui, falta cobrança mais incisiva de quem está na responsabilidade no comando do Vasco. E aí, torcedor, o que você acha? Comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia, porque olha, eu tô muito preocupado com essa situação do Vasco, de vários jogadores aparecerem em redes sociais, se explanando, fazendo festinha, e por enquanto a situação do clube e do time está bem complicada na Série B do Campeonato Brasileiro. E te faço um convite, às 10 horas da manhã, lá no canal Atenção Vascaínos, vamos ter um Bom Dia Gigante recheado de informações, com certeza com muitas notícias e notícia exclusiva lá no canal às 10 horas da manhã, e eu conto muito com a sua audiência. Então, para você que chegou até aqui, dar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e sempre compartilhe. Copie o link e joga nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Faça esse vídeo chegar a outros vascaínos. Ótima segunda-feira e daqui a pouco a gente se vê lá no canal Atenção Vascaínos do nosso Bom Dia Gigante. Tamo junto, valeu, fui!